espiritual, porque sentimos a assistência do Espírito Santo aqui em todos os momentos. Nosso coração não está da mesma maneira que aqui chegamos. Quantos confirmam isto? Digam amém. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui esta manhã participando deste abençoado congresso. Estamos acompanhando sempre através, os 2 primeiros dias, estivemos acompanhando através da transmissão. Depois do culto sempre está gravado e nós podemos participar. E louvo a Deus por estar aqui no templo, para juntos nós adorarmos a Ele e recebermos dEle. Quero agradecer ao nosso pastor presidente a oportunidade que me concede e neste momento meditar convosco na palavra de Deus, mesmo sentindo a grande responsabilidade que tenho sobre os ombros. Lá em casa, quando o pastor me escala, sempre escuto alguém dizer: que bom. E eu digo: que bom, porque não é você, não é mais. Mas orem por mim. E isto é o que me dá também tranquilidade e segurança, saber que este trabalho é feito com oração, com jejum, sempre pedindo ao Senhor para que mande a sua palavra. Quero aproveitar bem o tempo que temos e já vos convido para juntos nós lermos a palavra de Deus, parabenizando aos que cooperam com o nosso pastor, coordenando o congresso, e a todos os jovens, pelo que temos visto o Senhor fazer estes dias, e tenho certeza que Ele continuará fazendo em vossas vidas. Abram as vossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e nós leremos a partir do versículo 19 ao versículo de número 22. A palavra de Deus nos diz, Atos capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Vamos ler juntos o versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Amém? Qual é o tema central, o tema principal? Sou cristão. Meus irmãos, lendo a palavra de Deus e orando para, nesta manhã, aqui juntos meditarmos, me veio à mente e veio ao coração o desejo de, olhando para a palavra de Deus, concluir até que ponto sou um verdadeiro cristão. Porque a única maneira de nós nos analisarmos e chegarmos à conclusão de que tipo de cristão nós estamos sendo é através do que está na palavra de Deus, daquilo que foi ensinado, falado, deixado na Bíblia Sagrada através do Senhor Jesus Cristo. Até porque, numa definição bem simples, ser cristão é ser seguidor e cumpridor dos ensinos e mandamentos de Jesus. Depois de crermos na mensagem do Evangelho para a salvação, nós devemos, na caminhada
até o final das nossas vidas aqui, procurar seguir e cumprir os ensinos e mandamentos do Senhor Jesus Cristo. E dentre tantos ensinamentos e dentre tantos mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou, há dois bem conhecidos que é muito propício nesta manhã e que eu sei que a maioria dos jovens e dos irmãos que aqui estão conhecem até memorizado, o que está em Marcos no capítulo 16 e o versículo de número 15, onde Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas também Mateus capítulo 19 e o versículo de número, em Mateus 19 e Mateus 28, desculpem, e o versículo 19 a 20, nós encontramos ali o Senhor Jesus falando dentro desta mesma visão para os seus discípulos, para os seus seguidores, e dizendo: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quantos podem dizer amém? Meus queridos irmãos, nós precisamos, como cristãos verdadeiros, autênticos, examinar, como disse, se estamos seguindo e cumprindo os ensinos e mandamentos do Senhor Jesus. E dentre tantos ensinos e orientações, nesta manhã missionária, nós precisamos examinar, analisar se estes dois versículos que terminei de ler está sendo cumprido por nós outros, por nós, desculpem, né? Veio agora o espanhol. Se está sendo cumprido por nós estas duas ordens do Senhor Jesus: ir por todo mundo e pregai, e ir por todo mundo fazer discípulos. Fazer discípulos. Enquanto meditava, eu voltei algum tempo atrás, alguns anos atrás, no meu pensamento, e me lembrei de crentes que eram altamente comprometidos com a evangelização, comprometidos em fazer discípulos para Cristo, em gerar cristãos que, como o Senhor Jesus falou que deveríamos fazer, deixando para nós esta missão de, como cristão, também fazer cristãos, gerar cristãos. E eu me lembrei de tantos crentes que levaram a sério esta ordem do Senhor Jesus Cristo. E fiquei pensando se estamos fazendo da mesma maneira que eles faziam. Não perdiam tempo para evangelizar, não perdiam tempo de pregar o evangelho. A nossa igreja sempre foi conhecida por esta característica. Se é um crente da Assembleia de Deus, ele gosta de evangelizar, ele gosta de falar de Jesus, ele tem prazer de falar de Jesus. E me veio à mente: Senhor, será que isto ainda está acontecendo em toda a igreja, em todos os crentes? Eu sei que há um bom número, eu sei que há uma quantidade muito grande que sai nas campanhas evangelizadoras, que não perde tempo, que a oportunidade que tem está evangelizando. Mas sei também, Senhor, que alguns estão
confortavelmente, vivendo o evangelho, sem se preocupar com a evangelização, sem se preocupar com as almas que estão perecendo, sem sentir a obrigação que temos como cristão de fazer discípulos. Há muitos que estão desapercebidos, desatentos, que não estão cumprindo esta ordem, este mandamento do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero lhe dizer esta manhã, se isto está acontecendo com você, se isso estiver acontecendo conosco, nós estamos em falta com o mandamento do Senhor Jesus, estamos em falta como cristão. Nesta manhã saia daqui pedindo perdão ao Senhor e pedindo também a Ele, me ajuda, Senhor, porque eu não quero ser um cristão em falta contigo. E eu lhe digo, eu lhe afirmo, o Senhor está olhando para cada um de nós aqui, está medindo cada um de nós aqui. Esta mensagem não veio por um acaso. Há muitos protestantes, há muitos evangélicos, há muitos crentes, há muitos gospel, mas o Senhor está à procura de verdadeiros cristãos, e quem é cristão não pode estar em falta com a evangelização. Quem é cristão não pode abrir a mão da missão de fazer discípulos para Cristo. Ouça a voz do Espírito Santo nesta manhã, dando um grito no teu ouvido e te dizendo, te coloca em dias, aleluia, aleluia, resolve esta falta que está em tua vida. Se tu és cristão, ide, diz o Espírito Santo. Era de uma forma, irmãos, que quando um crente da Assembleia de Deus se aproximava do não crente, ele já sabia que ele ia pregar, ele já sabia que ele ia falar alguma coisa. E eu conheci um irmão que um dia fez uma viagem, sentado ao lado de uma pessoa não evangélica, e daqui a pouco começou a cantar um hino, e fechou os olhos, orou, e a pessoa que estava ao lado perguntou, você é crente da Assembleia de Deus? Disse, sou. E por que você ainda não me pregou o evangelho? E por que ainda você não me pregou o evangelho? E ele ficou com vergonha e teve que pregar o evangelho. E pregou porque ficou com vergonha. Mas não vamos pregar porque ficamos com vergonha, não. Vamos pregar porque é nossa obrigação. Vamos pregar por sermos cristãos. Pregue porque você é cristão. E quem é cristão tem a missão de gerar cristãos, de fazer discípulos. Aleluia, seguidores do Senhor Jesus Cristo. Agora, o bom é saber que, mesmo sendo uma missão tão grande e até difícil para nós, por alguns motivos que quero falar mais adiante, o Senhor nos deu o material necessário para que possamos realizar a missão de fazer discípulos, de gerar outros cristãos. O material está nas nossas mãos e é bom o suficiente para a gente trabalhar e fazer o que temos que fazer para cumprir a nossa missão de ganhar almas para Jesus, de fazer cristão. Marcos capítulo 15 e o versículo de número 14 deixa bem claro o que é necessário, 16 e 15, deixa aí, não é? Nos mostra o que é necessário para que nós possamos cumprir a nossa missão de evangelizar e ganhar almas para Jesus e fazer discípulos para Cristo, gerando outros cristãos. Marcos 16 e o versículo 15 diz,
ide por todo mundo e pregai-o. E pregai-o é o material para fazer outros cristãos. Pregar o evangelho. O que hoje nós vemos que está sendo feito é justamente, em muitos lugares, não é? O que é justamente algo que Jesus não mandou fazer para que almas sejam salvas. Jesus mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas tem pessoas que estão indo e não estão usando o material que deveriam usar. Não estão pregando o evangelho. E sabe o que me deixa, meus irmãos, às vezes admirado? É tanta gente aceitando algumas posturas, algumas coisas que estão sendo feitas como pregação do evangelho, mas não tem nada a ver com pregação do evangelho. E por que não tem nada a ver com pregação do evangelho? Porque não está na Bíblia. Porque não foi o que Jesus falou. Evangelho é boas novas de salvação. Evangelho é dizer a este mundo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem do Evangelho. E é o suficiente, porque o Evangelho, disse Paulo, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não preciso usar outros argumentos, eu não preciso de muita ideia, não. O que nós precisamos é pregar o evangelho genuíno. E este evangelho é poder de Deus que salva, que transforma, que liberta. Necessitamos sentir a responsabilidade, a obrigação que temos como cristãos de pregar o evangelho, de fazer discípulos, mas observando sempre que a mensagem é a que Jesus deixou, que a mensagem é o que está na Bíblia. Jesus disse: ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28. Vamos voltar para esse texto. Mateus 28, vamos ler o 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Repita, por favor. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É isto que devemos fazer. Repassar aquilo que Jesus deixou. Ensinar a todos a guardar todas as coisas que Jesus mandou. O evangelho não pode ser alterado por uma ideia humana, por uma invenção humana. Deixa de ser evangelho. Evangelho é o que está na Bíblia. Evangelho é o que já está escrito. Não vai ser escrito, já está. O evangelho já está na Bíblia para que a gente repasse e possa gerar cristãos salvos, vidas para Deus. Mas tanta gente está saindo desse caminho, e eu acho bonito, eu fico assim admirado, irmãos, não acho bonito, admirado, que há até crentes que dizem assim, mas vale a pena,
se é para pregar o evangelho, só que o evangelho não está sendo pregado. Porque quando eu digo, por exemplo, pega esse tijolo, leve para a sua casa, que você vai ser abençoado. O que é que isso tem a ver com o evangelho? Agora você não leva de graça não, né? Você não leva de graça não. O que é que tem a ver com o evangelho, por exemplo? Leve esse travesseiro para a sua casa. E você coloque na sua cabeça. E lá você vai dormir em paz. E teve gente que levou e botou na barriga e disse que ficou curado de prisão de ventre. O que é que isso tem a ver com o evangelho? E vamos falar dos que levam o nosso nome também, mas que pelo menos não tem nada a ver com a IEADPE. Dê glória por isso. Mas tem um bocado por aí que tem o mesmo nome da nossa igreja, mas os cultos, meu Deus do céu. E são em templos que tem o nome da nossa igreja, que estão cantando, por exemplo, deixa o menino. Ah, vocês sabem, mas não cantem não. Não é, pastor? Deixa o menino. E o que é que rodar tem a ver com o evangelho? Me faça entender o que é que rodar, o que é que tem a ver. O que é que está pulando? Resolve não, irmão. Até porque quando eu abro a Bíblia, eu não encontro Jesus mandando rodar. E eu fico com Jesus porque eu sou cristão. Eu fico com o que ele ensinou. E quando eu abro a minha Bíblia em Marcos 6:39, eu vejo Jesus mandando sentar, manda o menino sentar, manda o adolescente sentar, manda o jovem sentar, manda o adulto sentar, manda todo mundo sentar. Para quê? Para comer pão, para comer a palavra, para receber a palavra. Mas como tem gente que gosta muito dessas coisas, às vezes veio até de lá do meio dos tambores, irmãos. Aí quando chega num lugar desse, aí gosta, porque rodava lá e vai rodar aqui. Mas aqui não, aqui vai sentar para ouvir a palavra, porque nós somos cristãos, e cristão não obedece quem manda rodar, cristão obedece o que Jesus mandou fazer, sentar, receber a palavra e depois sair para evangelizar, para ganhar as almas, para gerar outros cristãos. Meu pastor, me permita, o Espírito Santo colocou esta palavra no meu coração para dizer aos jovens: não se deixe ser enganado por coisas que não estão na Bíblia, por coisas que não fazem parte do evangelho que nos faz verdadeiros cristãos. Eu louvo a Deus porque eu tive este cuidado. O Senhor sempre pelo seu Espírito Santo me orientou, e também através dos meus pastores, através daqueles que me ensinaram, sempre fui orientado a ter cuidado com coisas que aparecem até no nosso meio, que não tem nada a ver com o evangelho, que não tem nada a ver com Deus, porque às vezes diz que é Deus, mas se o pastor Ailton chegar, mas se chegar um outro obreiro, chegar lá um pastor, ninguém marcha, ninguém pula, ninguém profetiza, porque formiga sabe que roça come, e que se for fazer o que está na Bíblia, o homem de Deus vai, o que não está na Bíblia, o homem de Deus vai se levantar, porque aqui ainda tem homem de Deus que cuida da igreja, que ama a igreja, que defende a igreja. Mas todos nós temos a responsabilidade de ganhar almas.
e de ensinar aquilo que Jesus deixou para ser ensinado. E se você está perto de um novo convertido, de alguém que ganhou para Jesus, de alguém até que está tomando caminhos que não é aquilo que está na palavra, no evangelho do Senhor Jesus, ajude esta pessoa. Não vá com ela, nem a deixe ir para lugares aonde o verdadeiro evangelho não é o centro. Tipo, se ouvir que esta pessoa está indo à casa de alguém para fazer consulta, para ouvir uma profecia, se ouvir que esta pessoa, se você toma conhecimento que esta pessoa gosta muito desses movimentos que não tem nada a ver com o evangelho, e por aí vai para a vigília ali, vai para o monte, vai para não sei onde, vai, ajuda, gera cristão, tira esse fanático do fanatismo, tira, aleluia, tira esse crente que até está pensando que isso tem a ver com o cristianismo, mas não tem. Ajuda ele, ajuda. O Jesus que quer que você ganhe almas, que prega o evangelho para ganhar almas, quer que você também ensine o que é verdadeiro cristianismo. Ajuda essa pessoa. Eu agradeço a Deus porque eu estou falando aqui com a minha consciência tranquila. Fui adolescente nesta igreja, fui jovem, sempre gostei de vigília, sempre gostei de círculo de oração, sempre fui dado a esses trabalhos de oração. Mas quando alguém me dizia, ali tem uma vigília, mas é uma bênção, os vasos voam, marcha, dança, eu dizia, eu já não vou, porque faz tudo isso, mas não ora. E quando eu vou para uma vigília, eu vou para orar. Tá o trabalho ali assim, eu já não vou, que eu não estou procurando essas coisas. O que eu estou procurando é o que Jesus deixou. Quantos aqui estão buscando o que Jesus deixou? Querem mais do que Jesus? É Ele. É Ele que nos vai fazer. E se você sabe então que algum crente está gostando dessas coisas e lhe convidar, tente trazer ele para o lado de Jesus. Tente tirar ele dessas invenções humanas, dessas emoções, dessas coisas que não nos fazem crescer como cristão, e trazê-lo para o que é de Jesus, o que tem base na palavra. E ao invés de ir para a casa da irmã fulana, vem para a casa de Deus, é melhor, não é? Vem para o templo, que um dia Jesus chegou, estava meio bagunçado, e ele expulsou todo mundo e disse, o lugar é aqui, esta é a casa de oração, esta casa será chamada de oração. Se você sabe de alguém que está aí na internet, se alimentando de tanta coisa que não tem base na palavra de Deus, porque é aonde mais se está usando artifícios humanos, palavras humanas, sem base bíblica, para enganar o povo, irmãos. E para atrair atenção para si, para atrair glória para si, é através da internet. E eu fico olhando, às vezes, uns irmãos mandam até para mim. E quando eu abro, está lá, meu Deus, um fanático dizendo, pare, olhe para mim, tenho uma mensagem de Deus para você. Eu tiro logo, meu Deus, porque quantas pessoas não veem esses vídeos? Quantos milhares, milhões de pessoas não veem esse vídeo? E é para quem finalmente entre esses milhões? Porque ele só fala, é para você, mas um monte de gente vê. Como é que a gente vai saber? Para quem é? Isso é engano. É como um dia um profeta se levantou, chegou para um grupo e disse assim, aí nesse conjunto, Deus está me dizendo que um está em pecado. Aí um jovem meio afoito disse, e Deus não sabe quem é não, para falar direto com quem fez?
Agora fica a senhora matando a gente de vergonha. Ela foi e sentou. Foi e sentou. Cristão conhece a palavra. Cristão anda, vive, respira, se alegra. Não é com conversa não, não é com história de carochinha não, é com o que Jesus deixou, é com o que Jesus deixou. Está aqui o que Ele deixou e não precisa alterar mais nada. Não precisa. Agora, uma das coisas que a palavra de Cristo, irmãos, o Evangelho, faz em um cristão, é justamente levar este cristão a gerar outros cristãos, a ganhar almas para Jesus. Se nós não fazemos isto porque Ele mandou, porque nós já lemos aqui o Senhor Jesus mandando os cristãos sair para pregar, fazer discípulos, ensinar aquilo que Ele deixou. Se você não faz por causa disto, deveria fazer o trabalho da evangelização. Porque quando o Evangelho entra, provoca este desejo no coração. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Eu vejo isto quando eu abro a Bíblia na parábola do semeador. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 13 e o versículo de número 23. Mateus 13 e versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: mas o que foi semeado aonde? Dá para ser mais forte? Mas o que foi semeado aonde? Eu vou dizer algo para você glorificar a Deus. Já deu glória, nem disse. Mas vou dizer. Não, eu vou dizer. Sabe por que você está aqui? Nós estamos aqui. Digo sem me exaltar. Digo porque é o que eu concluo pela palavra. Nós só estamos aqui porque nosso coração é uma boa terra. Te alegra por isto, o teu coração é uma boa terra. A semente caiu aí neste coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não só está aqui porque você é filho de crente, porque tem filho de crente que quando chega a uma certa idade que pode sair, sai e se desvia. Então não é só porque é filho de crente, não. Você, todos os que aqui estão como cristãos, podendo dizer só cristão, é porque a semente do Evangelho caiu. Aleluia. Ô irmãos, eu me alegro com isto. Semente do Evangelho caiu aí na boa terra do teu coração. E a Bíblia diz que o que foi semeado em boa terra é o que faz o quê? É o que ouve e mais o quê? Compreende a palavra. A semente caiu na boa terra do teu coração. Você ouviu, não sei como nem onde, mas alguns desde a tenra idade em casa mas outros ouviram a pregação de outra forma. E a Bíblia diz aqui que a semente que cai no coração e produz e germina é aquela que cai na boa terra, é ouvida e compreendida. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende até aqui tudo bem. Nós somos a boa terra porque ouvimos, compreendemos as palavras do Senhor Jesus e estamos servindo a Ele. Agora, o resultado da semente cair em boa terra, qual é?
É somente ficar sentado, cantando, glorificando, recebendo. É somente isso? Não, não. Sabe qual é o resultado? Está aqui no versículo 23. E dá, e um produz quanto? E outro produz quanto? E outro produz quanto? Me deixe lhe perguntar, mas não me responda. Eu sei que a semente caiu no seu coração, que é uma boa terra. Por isso você está aqui, porque ouviu e compreendeu a palavra. Agora, responda só para você mesmo. Você está dando fruto? Você está dando frutos? Você está pregando o evangelho e ganhando almas para Jesus? Você está fazendo discípulos? Se não estiver, eu quero lhe entregar a mensagem que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Se você não estiver dando frutos, se você não estiver gerando outros cristãos, fazendo discípulos para Jesus, você está em falta. Porque quando a semente cai numa boa terra, ela produz. Uns produz 100%. Esta diferença se nota entre nós. Há crentes que é animado para toda obra, é animado para toda boa obra. Este produz 100. Mas tem aquele que já reduz a marcha, produz 60. Mas tem aquele, lá viu, pastor, em Sirinhaém, que só aparece no congresso. Só aparece no congresso. O ano passado veio um e disse assim: pastor, eu preciso falar com o senhor, pastor. E o que é, meu filho? Eu preciso confessar algo. Eu sei que você é disciplinado, mas será que o senhor me reconcilia antes do congresso? Ele confessa primeiro o teu pecado. Vamos resolver primeiro isso. Oh, como é bom poder produzir para Deus, poder servir a Deus. Nesta manhã o Espírito Santo está falando aqui conosco e dizendo: no cristianismo há um projeto de salvação no qual tu estás incluído, não somente para que você seja salvo, mas que você também possa levar a salvação para outros. Não somente para que você seja cristão, mas que você possa gerar outros cristãos. Você quer participar deste projeto ainda mais? Quem dá 30, quem está fazendo 30 quer fazer 60, quem está fazendo 60 quer fazer 100. Quem quer fazer 100 para Deus? Quem quer fazer mais para Deus? Quem quer fazer mais para Deus? E a gente fica pensando, irmão, como eu penso tantas vezes: Senhor, eu me sinto incapaz. Eu estou aqui pregando e eu sei que há pessoas mais capacitadas para pregar. Mas eu estou aqui esta manhã por cumprimento de uma promessa. Quando eu nem queria, nem pensava, porque não me achava em condições nenhuma, e por isso nunca me passou na minha cabeça pregar aqui no templo central. Mas um dia uma irmã chegou e disse para mim: chegará tempo em que você vai estar no púlpito do templo central pregando.
Eu só não ri porque não deu. Mas não desejava não. Ouvi, guardei, não me apresentei. Mas um dia, numa inauguração de templo, eu estava num cantinho assim, com um outro obreiro, e o pastor Ailton estava inaugurando o templo, aqui na Rua dos Casados, e fez a leitura, pediu para saudoso pastor Zé Luiz fazer a oração, e no meio da oração, eu vigiei, olhei assim, né? Mas a gente está orando e abre os olhos, né? Para vigiar. Mas, meu Deus, naquele dia eu me arrependi de abrir os olhos. Mas mesmo se eu não tivesse aberto, eu acho que ia acontecer. Porque as coisas de Deus não se quebram pelo caminho. Quando Deus determina, está determinado. Aí, quando eu abri os olhos, o pastor estava olhando assim para mim. Misericórdia, quando ele olha assim, dá um medo. Aí botou os olhos dele no meu assim, eu digo, o que é que eu estou fazendo, meu Deus? Ele disse, você vai pregar e fazer o convite. Quando o pastor terminou de dizer isso, o pastor Zé Luiz disse, em nome de Jesus, amém. Eu digo, não deu tempo nem de pensar nada. Aí o pastor tirou um corinho, graças a Deus, que deu tempo de eu dizer assim, Jesus, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou... Quando eu terminar assim, o que é que eu vou dizer? O pastor disse, o presbítero Samuel vai trazer uma palavra aqui e fazer o convite. Aí eu terminei no caminho assim, o que é que eu vou dizer? Mas chegando perto, veio assim, Lucas 19 e 1. Jesus passando em Jericó. Aleluia. E eu citei, mas eu estou envelhecendo mesmo, porque eu esqueci o versículo. Mas está na Bíblia, né? Só não posso falar o que não está na Bíblia. Lucas 19 e 1. Diz assim, e Jesus entrando em Jericó, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Pronto, aí a mensagem veio. Falar por onde Jesus passou e o que foi que aconteceu. Eu agora não dá para repetir a mensagem não, irmão. Mas naquele momento, desceu do céu, entrou na minha cabeça, que eu só abria a boca e a mensagem saía. Desceu do céu, entrou na minha cabeça, eu só abria a boca e a mensagem saía. Quando terminei, pastor Ailton pegou o microfone, continuou com o convite, 11 vidas se entregaram para Jesus. E não demorou muito para receber um telefonema dizendo, pastor Ailton está ali escalando hoje para o templo central. E eu me lembrei, eu te colocarei ali. Sem me sentir em condições nenhuma. Eu não estou dizendo que todos que aqui estão vão por este mesmo caminho, estarão aqui pregando, mas uma coisa o Espírito Santo coloca no meu coração aqui para dizer, irmãos, aleluia, e eu quero que você abrace, agarre, guarde esta palavra para cada um que aqui está. Deus tem algo especial, Deus tem algo reservado, Deus tem algo para você fazer. Você não imagina, você não sabe, você não está buscando, você não está querendo, mas eu lhe afirmo, há algo de Deus para você fazer, especial, específico, para todos é o que está aqui na Bíblia, mas específico é o que está lá no livro dele, nos projetos dele, nos planos dele. Glorifique a ele, porque você está nos planos dele. Você está nos planos dele. Jovem, você está nos planos de Deus para gerar cristãos. Terminando, o bom é saber que aquele que nos fez cristãos, quando nos salvou,
aquele que nos deu o material para trabalharmos, que é o Evangelho, Ele nos dá todas as condições necessárias para que a gente possa fazer a sua obra. É difícil? É. Enfrentamos lutas? Enfrentamos. Nosso pastor já disse aqui que quando nós falamos de ganhar almas, de missões, nós mexemos com o inferno. Nós inquietamos o inferno. Vou dizer uma expressão nordestina. Nós bulimos, né? A gente bole com o inferno. Mas maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Esse Jesus que nos salvou, que nos chamou, que nos deu o Evangelho para a gente pregar. Ele nos dá todas as outras condições. É somente você, aleluia, querer fazer a obra. E Ele diz: eu te darei as condições. Eu te capacitarei para fazer a minha obra, diz o Senhor esta manhã. E como é que Ele nos dá os recursos, as condições, a capacidade? Já terminando, o Senhor coopera conosco para que possamos alcançar o seu projeto, para que possamos realizar a obra da evangelização, para que possamos gerar cristãos. Ele nos dá a capacidade, Ele nos dá o recurso, Ele nos dá a condição. Ele coopera conosco. Você acha essa expressão bonita? Você acha isso muito grande? Você, como eu, também sente isso muito especial? Isso que a Bíblia diz: o Senhor coopera com aqueles que estão fazendo a sua obra. Está na Bíblia. Abra aí Marcos capítulo 16 e o versículo de número 20. Marcos capítulo de número 16 e o versículo de número 20. Abra a Bíblia e vamos ler esse versículo tão bonito. Lucas, glória a Deus. Marcos capítulo 16 e o versículo 20 diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas. E o que é que diz mais? Quem? Vamos repetir essa expressão? Cooperando o Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu olho para mim e me vejo incapaz. Mas já venho há algum tempo cooperando com o meu pastor presidente. E há mais de 5 anos lá no setor aonde eu estou. Na missão aonde trabalhamos. 8 anos passamos ali na Argentina, em 2 cidades. E eu não tenho, irmãos, por que dizer aqui, eu soube fazer. Quando eu cheguei na Argentina, vocês não sabem o que eu fiz. Eu não posso dizer isso. Sabe por quê? Porque quando o pastor Ailton me apresentou para cooperar com ele na missão, eu dobrei os meus joelhos e eu disse assim ao Senhor: Senhor, tudo que acontecer aqui, a glória é tua. Porque eu não sei nem falar a língua. Eu não sei nem falar a língua. Um dia entrei num táxi, remis, como chama lá, e o motorista começou a falar, e eu... E havia uma argentina, e perguntou, o motorista perguntou àquela argentina: que hace acá este muchacho? Que hace acá? E ela disse: não, ele é meu pastor. Vindo de allá de Brasil, ele pastor presidente, lo deixou acá. E disse:
Pero como é pastor se não habla? Como é pastor se não habla? E eu entendendo todo, pero... Minha felicidade é que lá tinha um argentino que sabia falar também. Ele começou ajudando e começou alguns cultos, me dizendo, não é? E foi me ensinando. E um dia ele está num culto de doutrina com 2 meses, um pouquinho mais, e ele está lá para interpretar. E de repente eu senti o Espírito Santo dizendo: tu não precisas mais. E eu disse para ele: pode sentar, irmão. Hã? Sentate. Sentate. Chegou a cooperação do céu. Chegou a cooperação. Foi ele. Foi ele que colocou na minha boca. Foi ele que disse assim: não precisa mais, pode falar, pode falar, pode falar. O Senhor coopera. Isso é sinal do céu. Ele coopera. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele coopera desta maneira, dando os sinais. E eles, tendo partidos, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Agora os sinais seguem aos que? Os sinais seguirão aos que? Quem crê aqui em sinal do céu? Quem crê aqui em sinal de Deus? Ide. Na hora em que você precisar de uma cooperação dele, ele vai vir com um sinal, ele vai vir com um milagre, ele vai vir com algo extraordinário. E todos verão que você não está fazendo qualquer coisa, você está fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele coopera com sinais. E poderíamos falar de tantos sinais que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado no decorrer da sua obra. Mas Ele também coopera conosco, aleluia, nos revestindo de poder. Nos revestindo de poder. Lucas capítulo 24 e versículo de número 49, olha a promessa, olha a promessa. A promessa é para quem não é batizado com o Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui, levante sua mão. Quem não é batizado, levante sua mão, levante assim bem alto, levante bem alto e receba esta promessa. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto, olha a cooperação dele, olha a ajuda dele, até que do alto sejais revestido de poder. A obra é grande, eu sou pequeno, mas vem poder de Deus, vem poder de Deus, vem poder de Deus sobre lema, sobre. Se você quiser cumprir o ID, fazer discípulos, ganhar almas para Jesus, gerar outros cristãos, não vai ser na sua capacidade, não vai ser na sua força, vai ser com a cooperação de Deus, com os sinais e com poder do alto. Ele ainda nos reveste do seu poder. Cumprir com a missão de gerar cristãos assim como fomos gerados. Mas o terceiro ponto que tenho aqui para confirmar a cooperação do Senhor é o que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, de onde foi baseado o tema, e também de onde foi me dado um texto, um versículo, para que pudéssemos nesta manhã meditar. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e o versículo de número 21.
Vejam aqui a cooperação do Senhor. Diz aqui, vamos ler o versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Versículo 21, olha a cooperação. Qual é a cooperação? Leiam todos. Vamos repetir mais forte. E a mão do Senhor era com eles. Posso pedir para ficar em pé, pastor? 2 minutinhos, todos de pé. Olha para mim. Escuta bem o que eu vou te dizer. Tem 3 coisas que Deus faz, que Ele trouxe ao meu coração para te entregar esta manhã. 3 coisas que Ele faz para que nós possamos realizar a obra de ganhar almas para Jesus, de gerar outros cristãos, de fazer discípulos. Diga comigo a primeira: Ele coopera com sinais. A segunda, Ele batiza com o Espírito Santo. Ele reveste de poder do alto. E a terceira, capítulo 11 e versículo 21. E a mão do Senhor. E a mão do Senhor era com eles. E foi porque a mão do Senhor era com eles que grande número creu e se converteu. Temos que nos dispor para cumprir o ID de Jesus. Temos que sair da zona de conforto que estamos vivendo e não perdermos mais tempo quanto à pregação do Evangelho, porque os tempos estão se findando. Mas se ficar somente no que nós podemos fazer, não haverá muito resultado. Mas sabe por que vai haver resultado? Se você se dispor a fazer a obra de Deus, porque Ele vai cooperar com sinais, porque Ele vai te revestir de poder, e porque Ele nunca vai retirar a mão dEle de sobre ti, a mão dEle sempre vai estar te acompanhando. As mãos, eu quero orar nesta manhã por jovens que querem fazer a obra do Senhor. Jovens que sentiram nesta manhã o Espírito Santo tocando no seu coração, e você está desejoso de sair daqui já e no ônibus evangelizar alguém, e quando descer evangelizar alguém na rua, e quando chegar na sua casa convidar alguém para o culto. Eu sei que o Espírito Santo tocou em corações aqui para que possamos cumprir com a obra de ganhar almas, de fazer discípulos, de gerar outros cristãos, que sejamos cristãos, mas não em falta com Deus. Você pode recitar, sou cristão. Que bom que vocês gostam de dizer. Mas o Espírito Santo manda eu te dizer, mas está em falta. Quanto à evangelização, quanto a gerar cristãos, quantas almas você já ganhou para Jesus este ano? Quantos desviados você conseguiu trazer para a igreja este ano? Quantos visitantes não evangélicos você conseguiu convidar, você trouxe para a igreja? Aí está dizendo aí, né? Nenhum.
E o Espírito Santo está mandando eu te dizer: você está em falta como cristão. Você está em falta como cristã. Aleluia. Mas tem uma expressão que eu não gosto muito de dizer, mas é que eu estou sentindo de dizer. Jesus está precisando da gente. Jesus está precisando de você, jovem. Jesus está lhe dizendo esta manhã: aleluia, eu fiz a minha parte, mas eu deixei uma parte para os meus discípulos, para os meus seguidores, para os cristãos que estão na terra fazer. E eu preciso que você faça esta parte.